Bem-vindos ao canal Quem Sabe, meu nome é Marcos Mendonça. Se ao final do vídeo gostarem, deixem seu like, comentem, compartilhem. Hoje são 7 de setembro de 2020, é o dia que eu estou fazendo esse vídeo e vou falar de uma figura bastante importante na história. Apenas lembro uma frase do hino da proclamação da República: do Ipiranga é preciso que um brado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já subiu libertado, sob as púrpuras rédeas de pé. E pois, brasileiros, avante. Vem comigo? Vamos descobrir. Leopoldina, a imperatriz do Brasil, ela teve uma importância marcante na independência do Brasil, tanto que poucas pessoas conhecem, e foi, vamos dizer, meio que abafada com o tempo. Vamos recuperar um pouco da história de Leopoldina e entender o quanto ela foi essencial para a independência do nosso país. Bom, para a gente poder entender um pouquinho como é que estava aquele clima de independência, como é que estava aquela coisa toda naquela época, vamos voltar antes de 1822 para 1820. Vamos lembrar. Lembra que a família imperial portuguesa, ela veio para o Brasil, né? Dom João VI veio para o Brasil, fugindo das guerras na Europa, da guerra napoleônica, né? Quando ela se instalou aqui no Brasil, ela fez com que o Brasil crescesse. O Brasil passou de uma mera colônia portuguesa para uma potência. Tá? Ele estava virando uma potência. Ele estava virando um país que tinha todo um potencial de crescimento. Biblioteca Nacional, entre outras coisas que foram criadas aqui por Dom João VI. Bom, com tudo isso, o que aconteceu? Uma das coisas que Dom João VI fez foi a abertura dos portos das Nações Amigas. Todo mundo já ouviu isso nos seus livros de história, não foi? Muito bem, isso para Portugal foi o quê? Um baque econômico. Por que um baque econômico? Por que, Marcos, a abertura dos portos das Nações Amigas aqui no Brasil virou um baque econômico para Portugal? Pelo simples motivo, Portugal tinha 3 séculos em que ele era o único provedor do Brasil. Ou seja, todos os itens que tinham que vir para o Brasil vinham através de Portugal. Então, Portugal fazia. O seu preço era um monopólio, gente. Então, você imagina um monopólio desse tipo, um monopólio de um país para outro. Aquele país só pode comprar daquele outro. Acabou. Ele era colônia. Então, tinha que vir tudo de lá. Esse monopólio foi quebrado por Dom João VI. Esse monopólio foi simplesmente jogado fora. Com isso, Portugal perdeu um dos maiores clientes econômicos, podemos assim dizer. Você tinha uma colônia em prosperidade aqui. Você tinha gente que comprava direto. E tinha gente aqui que ganhava com isso. Bom, com isso, depois de um certo tempo, criou-se um movimento liberalista em Portugal. Nesse movimento liberalista em Portugal, o que aconteceu em verdade? Aconteceu que os comerciantes portugueses, que era a burguesia, o clero, o próprio exército, que quando Dom João VI veio para cá, colocou um comandante inglês comandando os exércitos de Portugal, estavam todos tomando forma contra essa expansão brasileira. Eles queriam a volta, eles queriam necessariamente a volta, inclusive os nobres portugueses também queriam, do Brasil colônia, aquele Brasil colonizado, onde eles podiam voltar a ganhar dinheiro, voltar a faturar muito. Lembram? Foram 3 séculos de exploração. 3 séculos em que eles conseguiram ganhar dinheiro direto. Ou seja, você imagina você ter alguma coisa em que você tem a certeza que vai ter um comprador sempre. Ou seja, você sabe que aquele cara só pode comprar de você. Então você já relaxa aquele mês, sabendo que ao final do mês você vai vender para aquele cara. De repente, vem uma lei que diz que você não pode mais só vender para aquele cara, pode comprar de qualquer um. Como é que fica você? É isso que aconteceu com Portugal. Tá? Então os portugueses ficaram com muita vontade, fizeram uma revolta. Foi a revolta do Porto. Tá? A revolta do Porto, nada mais, é que nasceu na cidade de Porto, em Portugal, tá? Ao norte de Portugal, e que veio chegando até Lisboa. Essa revolta trouxe essa ideia, Brasil colônia novamente.
Só que isso trazia um pequenininho problema. O Brasil já tinha se expandido muito, o Brasil já tinha crescido, o Brasil já tinha se solidificado não como uma nação, mas como uma potência que, como eu falei no princípio, estava se consolidando. O que aconteceu? Nós tínhamos aqui então um príncipe regente, Dom Pedro I, nós tínhamos Leopoldina, a imperatriz Leopoldina, José Bonifácio de Andrade Silva, o conselheiro da corte e um dos maiores estrategistas, podemos assim dizer, que o Brasil teve. Tudo isso foi importantíssimo para que o Brasil chegasse então à independência. Mas vamos lá. Em 1821, Portugal deu um ultimato à família real: voltem para Portugal. O trono de vocês é aqui e não aí, na nossa colônia. A colônia estava mais importante que o próprio dono da colônia, podemos assim dizer. Então, em 1821, retornou o rei de Portugal com toda a comitiva para Portugal, menos Dom Pedro I, que era o príncipe regente, como eu falei antes. Então ele ficou aqui. Ele ficou aqui tomando conta da província do Brasil. Ele ficou com conta do reinado do Brasil. E aí? Portugal ficou feliz com isso? Não. Não ficou nada feliz com isso. A pressão foi grande. Em dezembro de 1821, fizeram pressão para que Dom Pedro retornasse. E essa pressão foi só aumentando, foi só evoluindo, foi só crescendo. Essa pressão não parava. Ao ponto que poderia acontecer, como uma panela de pressão, a ebulir uma guerra que se viu aqui dentro. Com certeza. E nessa guerra, quem poderia perder mais? A monarquia. Principalmente o príncipe regente e Dona Leopoldina. Eles poderiam perder muito com isso. Qual foi a sacada de mestre para a independência do Brasil e que resultou numa independência, vamos dizer, quase que sem sangue, quase que limpa? E aí, qual foi a sacada de mestre? Dona Leopoldina, que foi uma das grandes protagonizadoras dessa independência, juntamente com José Bonifácio, num dia que Dom Pedro tinha ido a São Paulo resolver algumas coisas, não convém agora dizer exatamente, ela idealizou o seguinte: é a hora de tornarmos o Brasil independente e fazermos deste país a nossa monarquia, o nosso império, o império do Brasil. Porque no momento que eles tornassem Portugal independente, Brasil independente de Portugal, né, Portugal independente do Brasil, isso é maravilhoso, é engraçado isso, né? O Brasil independente de Portugal, o que aconteceria exatamente? Aconteceria que o Brasil passaria a ser aquela potência, teria liberdade para poder negociar novamente com qualquer um, sem interferência portuguesa em nenhum assunto. Inclusive os impostos que iriam a Portugal passariam a não ir mais. E aí? Seria ótimo, maravilhoso, ótimo. E você ganharia o primeiro imperador do Brasil, que foi Dom Pedro I. Com isso, você ganharia um reino novo, você ganharia uma probabilidade de crescimento muito grande, uma força política muito grande. E essa força política que estaria sendo criada, essa jogada, daria tudo que eles precisavam. Eles estariam reinando dentro do Brasil de uma forma tranquila, ou seja, estariam longe de Portugal, estariam longe do domínio português, estariam muito mais estabilizados, ou seja, poderia estar crescendo o novo país, o novo reino, de uma forma mais livre, mais liberta dessas amarras com a coroa portuguesa. E antes que isso aqui virasse uma outra coisa qualquer, como eu já falei para vocês, isso poderia virar qualquer coisa, poderia virar uma república antes, poderia ser lá, uma república, apesar que isso não estava muito na época, na época não estava isso assim, muito em voga, né? Estava na realidade o liberalismo de pensamento, Robespierre, né? Lembra da Revolução Francesa? E muita coisa você devia estar pensando, como é que eu faço para agarrar isso para mim? Essa foi a jogada de Leopoldina, essa foi a jogada de José Bonifácio, e que levou Dom Pedro a proclamar a independência do Brasil, separando totalmente o Brasil de Portugal.
Num dia dessa viagem que Pedro fez a São Paulo, Dona Leopoldina fez o seguinte: estrategicamente ela preparou uma carta. Essa carta que ela preparou, ela escreveu dizendo o seguinte: Pedro, antes que alguém nos tome o que nos é local de direito, faça-se a independência do Brasil. Torne você o primeiro imperador. Basicamente, a teor da carta seria uma coisa nesse sentido. O que Dom Pedro fez? Ele simplesmente fez isso. Ele proclamou a independência. Lembra as margens do Ipiranga? Independência ou morte nada mais é do que essa jogada política para ele se tornando o primeiro imperador, ela a imperatriz do Brasil, fazer deste aqui um reinado que teria uma capacidade, se bem gerenciado, fazer frente a Portugal, fazer frente até grandes países. Por que não? Por que não poderia? Aqui tinha tudo. Você, né? Lembra, Caminha falou aqui, se plantando tudo dá. Então, na realidade, a independência do Brasil foi uma jogada política fantástica, de uma estrategista fantástica que foi Dona Leopoldina, junto com José Bonifácio, que é outro estrategista fantástico. E que, um detalhe muito importante, Dona Leopoldina, quando tomou essa resolução, escrever essa carta a Dom Pedro, ela tinha sido colocada como regente do Brasil. Quando Dom Pedro fez a viagem, quase me esqueci desse detalhe, colocou Dona Leopoldina como regente. Ela mandava no país. Dona Leopoldina mandava no país no período que o marido estava ausente. Tão a confiança que ele tinha em Leopoldina, em saber das suas capacidades como gestora, como líder de uma nação, como veio ser a imperatriz do Brasil, e que tornou, a partir deste ato, a independência do nosso Brasil um fato histórico, que hoje comemoramos 7 de setembro, que no caso nosso ano hoje é 2020. Foi a história de Dona Leopoldina, um pouquinho da história da nossa imperatriz, aquela que idealizou, junto com Dom Pedro e com José Bonifácio, a independência desta nação. Se gostarem, curtem, espalhem, compartilhem, deem seu like. Esse aqui é um canal de amigos, feito para amigos, com amigos. Tragam o máximo de amigos que vocês puderem. Aqui é feito com muito coração, com muito carinho, com muito amor, para que vocês tenham de tudo de bom, para que vocês tenham conhecimento, cultura. Aqui a gente trabalha, estuda, infantil, a gente aqui não tem equipe. A gente que eu estou falando aqui, eu, minha esposa, meu filho, minha filha, que nos ajudamos mutuamente, para que nós possamos trazer para você, diariamente, se possível, todo o conteúdo. Nem sempre é possível, mas a gente faz o máximo de esforço para que isso aconteça e nos ajude a poder ajudar mais, a poder melhorar cada vez mais o nosso coisa. Aqui tem até cachorro latindo, para você ter uma ideia. É o que a gente tem. Mas a gente vai conseguir. Nós somos persistentes, somos lutadores, somos brasileiros, somos independentes, somos uma nação. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau!